Meus queridos, realmente é muito profundo essa questão pós-modernidade, com algumas realidades que nós precisamos entender, precisamos compreender, e que Deus dê sabedoria para a igreja, porque são realidades que estão aí, e nós precisamos, como homens de Deus, saber o que é e o que não é. Temos que ter discernimento pela palavra de Deus. Como foi falado, hoje você não pode chegar simplesmente e dizer, não, isso é pecado. Você tem que mostrar o porquê, mostrar biblicamente. Mas tudo que é pecado está muito claro na Bíblia que você tem como provar que é pecado. E tem coisas que a igreja acata, que são os bons costumes. Alguns não tem como a igreja manter-se. Existem ainda algumas igrejas nossas, assembleianas, que ainda, em alguns lugares que você vai, eles ainda pregou alguns costumes, né? Como ainda tem igrejas que ainda disciplina, quem corta cabelo, tem. Né? De vez em quando a gente vê até nas nossas congregações alguém falando ainda isso. Mas, biblicamente, nunca foi pecado. Ah, era pecado antes? Não. Os pastores falavam que era, mas nunca foi pecado. O que é pecado, o que não é, não é. Né? Então, algumas interpretações bíblicas que foram mal interpretadas no passado, e a igreja mantinha algumas questões bem complicadas, né? Mas, por um tempo, tudo bem. Agora, o que é pecado, continua sendo pecado, como foi falado, antes, agora, e daqui a 100 mil anos vai ser pecado, né? Sobre prostituição, adultério, e aí vai essas coisas todas, né? Então, irmão, nós temos que ter discernimento, sabedoria para saber discernir. E que Deus dê graça, né? Porque, como foi falado, hoje nós estamos aí nessa questão. Alô? Nós estamos nessa questão aí da internet, do Facebook. Deu um som aqui, está dando microfonia aqui no retorno. Então, está ruim aí o som? Lá atrás parece que ficou... Melhorou aí? Não sei o que mexeu aí. Okay. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado nessa questão de saber usar os meios de comunicações, principalmente hoje, que é a moda Facebook, né? E nós, como obreiros, nós precisamos ter muita sabedoria, porque senão nós vamos ver obreiros. Não estou falando de jovens, adolescentes, não, obreiros, tendo problema nessa área, né? De não saber usar o Facebook. Quantos irmãos têm Facebook? Levante a mão. Quantos irmãos têm? É uma boa. Hoje já é metade por metade, né? Sabedoria, irmãos. Sabedoria. Né? Porque, como eu disse, esse tempo, tem pessoas que tudo que acontece na sua vida ele coloca no Facebook. Né? Entra numa loja para comprar um negócio, coloca, estou aqui, não sei o quê, no shopping comprando isso. Agora eu vou tomar banho. Agora não sei o quê. Irmãos, agora eu vou fazer isso. Agora, só falta ele colocar, agora eu vou para o quarto com a minha esposa para ter relação com ela. Só falta colocar isso, porque acho que alguns até colocam. Né? Isso é falta de bom senso, falta de ser um cristão autêntico, falta de maturidade, falta de Deus na vida, irmão. Falta de Deus na vida.
né? E tem pessoas que usam o Facebook para falar abobrinha, irmãos. Tem coisa assim que eu acho que sou um dos pastores mais atrasados nessa questão do Facebook. Não é atrasado, é que eu não tenho tempo para ficar lendo lá. Então, as pessoas que me dizem, você viu aquela pessoa que colocou isso? As pessoas que me falam, entende? Não. Mas, irmãos, tem pessoas que falam cada anedota, cada mentira, né? Falar da vida de outro, da vida de igrejas, falar de pastor, falar dos dirigentes, congregação, falar disso. Ah, aquele pastor fez isso, você viu aquilo? Ou o pastor, ele pensa um negócio e coloca lá e acha que é assim, entende? E tem gente para acreditar em tudo, irmãos. Tem gente para acreditar em tudo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Aproveitando que não estou em pé ainda, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2:15. É conhecido, esse versículo os irmãos precisam saber de cor, né? 2:15 de Timóteo, todo crente precisa saber de cor, né? Segundo Timóteo 2:15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Estica um pouco assim a mão, está tudo ok? Faz assim. Do teu lado aí, já perguntou o nome dele? Sabe quem está atrás de você? Pergunte o nome. A congregação também, irmão. Não só o nome, a congregação também. Quem está sentado, irmãos? Irmão, está passando a lista aí, os irmãos assinem, né? Creio que o seu nome está aí. Se não está, vê o que aconteceu. O Cleito está ali para assinar. Irmãos, eu quero falar alguma coisa sobre o perfil de um obreiro aprovado. São algumas coisas que até a gente já falou nas nossas reuniões. Amém, né? Esse versículo, irmãos, refere-se a um trabalhador que foi posto à prova e, cumprindo todas as especificações, ganhou a aprovação de quem colocou a prova. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E é exatamente isso que nós esperamos dos companheiros, que no dia a dia da sua tarefa ministerial, você possa ser aprovado naquilo que você está sendo colocado e que você venha a ter aprovação diante dos homens e diante de Deus. Esse texto esclarece que o obreiro, para ser aprovado, ele não pode se envergonhar. Não pode se envergonhar da sua fé, não pode se envergonhar de manejar a palavra. Ele precisa ter a palavra no seu coração, na sua alma, na sua vida. Ele precisa ter uma boa dinâmica de leitura, de estudar, de meditar, para que ele possa ter alguma coisa a falar, a expressar ao povo. Tem que estar fundamentado exclusivamente em Deus, fundamentado o seu conceito, aquilo que ele pensa, não no achismo. Eu acho que é assim, não. Ele precisa fundamentar o que ele acha na palavra de Deus. Porque hoje existem igrejas para tudo que é gosto, porque eles não fundamentam a sua doutrina e seus bons costumes na palavra, mas naquilo que eles acham. E nós não podemos ir pelo aquilo que nós achamos, é por aquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, para não se envergonhar, irmãos, o obreiro tem que entender corretamente que ele precisa usar com precisão a palavra de Deus.
Mas vamos ver um obreiro aprovado. Essa passagem bíblica deve ser o versículo-chave na vida ministerial de um presbítero, de um diácono, de um auxiliar. Todos que têm algum cargo na igreja, eles precisam fazer desse versículo o seu versículo-chave. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Pois, se tratando, irmãos, de fazer a obra do Senhor, jamais nós devemos realizar de qualquer maneira, de maneira displicente. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. É maldito. Nós não podemos fazer a obra do Senhor apenas porque me deram um cargo, então, não. Eu preciso fazer jus àquele cargo. Irmãos, devemos fazer sempre todas as tarefas que chegam à nossa mão com muito amor, com muito zelo, com fidelidade. Cuidado para tudo aquilo que Deus me confiou, eu venha saber lidar com todas essas questões, para não ser um obreiro desaprovado. A Bíblia nos orienta que nós devemos apresentar a Deus aprovado. Para isso, nós temos que estar, em primeira instância, em comunhão com Deus. Irmãos, como você vai ser aprovado diante de Deus, como obreiro aprovado, se você não tem comunhão com Deus? Não existe possibilidade de alguém ser aprovado como presbítero, diácono, auxiliar, se ele não tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus, irmãos, é realmente algo preponderante na vida de um obreiro para ser aprovado. Quando ele vai tendo comunhão com Deus, ele vai tendo apego à palavra, ele vai tendo amor à palavra, ele vai tendo gosto pela palavra. Porque, irmãos, a maneira mais real de Deus falar conosco, e a natural e normal, é através da palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ah, não, mas eu gosto mesmo quando Deus fala comigo através de profecia, através de revelação, através não sei o quê. Irmãos, Deus fala sim através de profecia, Deus até fala através de revelação. Mas, acima de qualquer de revelação, de profecia, está a palavra de Deus. E não a palavra de Deus abaixo de profecia, a profecia, uma revelação acima da palavra. Não. A maior revelação que nós temos está aqui. Palavra, Bíblia. Essa é a revelação. Quando um obreiro pensa assim, não, eu vou lá porque eu quero que Deus fale comigo através... Irmãos, as maiores asneiras, as maiores ignorâncias, as maiores bestialidades, as maiores mentiras, os maiores engodos, as maiores confusão no meio da igreja aconteceram e acontecem justamente por supostas revelações e supostas profecias. A bem da verdade que o único dom que a Bíblia diz que nós devemos examinar e colocar à prova é o dom de profecia. O dom de profecia é um dom que a Bíblia nos orienta. Coloque em teste aí. Colocar em teste a vida do profeta, o que ele está falando, se não está contradizendo com a palavra. E aí, irmãos, os irmãos entendem que tem cada meninice. Infelizmente, nas igrejas pentecostais, e nós estamos inclusos aí, existe cada abobrinha, cada coisa terrível que acontece ou aconteceram por profecias, por revelações, profecias entre aspas, né? Que não tem, assim diz o Senhor quando Deus não disse nada. Deus não falou nada, Deus não disse nada, e o que a pessoa está falando até contradiz a palavra.
E nós estamos, irmãos, principalmente nas igrejas neopentecostal, as profecias fabricadas, encomendadas, para massagear o ego da pessoa e, normalmente, com interesse. Aquele é um empresário, já chega ali profetizando, e não sei o quê, pensando na oferta que ele pode dar, no dízimo que ele pode dar, ou coisa assim. Nós vivemos isso, irmãos. Infelizmente, nós vivemos isso. Nós tínhamos uma pessoa entre nós, que até fundou uma igreja aí, e quando ele estava conosco, ele fez isso, eu chamei a atenção, e depois pedi para o obreiro dele também chamar a atenção, mas vinha um empresário, ele já profetizava, já revelava, e daí, em seguida, depois de profetizar a coisa, já pedia, né? Pedia uma cara lavada, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e teve pessoas que deram, e agora abriu uma igreja para ele, mas tudo assim, na base de Deus me revelou que vai acontecer isso com você, vai acontecer isso, mas daqui a pouco pedindo, coisa, e tem pessoas para crer, irmão, tem pessoas até para dar, entende? É o mundo que nós vivemos, é o mundo, infelizmente, que nós vivemos, mas Deus quer que você seja aprovado, um obreiro aprovado, que venha ser sábio, inteligente. Ser um obreiro aprovado, irmãos, é estar comprometido com a obra de Deus, independente do cargo, independente da atividade ministerial, aonde você esteja engajado, independente se você é auxiliar, diácono, presbítero, ou vai ou não vai, independente, irmãos, ser um obreiro aprovado não depende do cargo, depende que você tenha alguma atividade e você realmente é uma pessoa que tem comprometimento com a palavra de Deus. Você tem compromisso com Deus e a sua obra, e não aceita supostas heresias e nem supostas coisas aí manipuladas. Todos que trabalham na obra do Senhor devem ser obreiros aprovados. Irmãos, do porteiro, ou recepcionista, que chamamos hoje, mais recepcionista, até o pastor presidente, irmãos. Nós precisamos ser aprovados. Nós precisamos ser aprovados, irmãos. Nós não podemos... Hoje, o mundo pós-moderno, em tudo eles se preparam. Hoje, a gente ouve falar que para trabalhar até no caminhão de lixo, que não tem nada de menosprezar, eu acho que estão ali trabalhando e ganhando um salário, não sei se é justo o salário, porque eu acho que eles deveriam ganhar muito bem, mas hoje, conforme o local, as prefeituras têm que já fazer um teste, e tem alguns já exigindo primeiro grau completo, ou até já ouvi falar em alguns lugares, já estão exigindo até o segundo grau. E para ser um obreiro, para estar aqui no púlpito falando com o pessoal, não vamos exigir nada? Não, apenas eu fui chamado por Deus e não vou ler Bíblia, não vou para uma escola teológica, não vou estudar. Não, é o Espírito Santo que vai revelar. E tem alguns que ainda vão para o púlpito para falar. Não sei o que está dando interferência. Tem alguns que ainda vão para o púlpito para falar mal de escola teológica. Falo mal porque não estudo, porque não lê Bíblia, porque não lê. Irmãos, nós precisamos ler. Em primeira instância, ler Bíblia, ler a palavra de Deus, que é o nosso livro básico, base, é o fundamento. Mas nós temos que ler outros livros também. Irmãos, o povo brasileiro é ruim para ler. Nós estamos na questão de leitura,
a nível de desses países bem lá embaixo, na questão de qualidade de ensino, leitura. Nosso povo está lá, o Brasil está lá, ocupando quase 100 lugar. Né? Nós estamos atrás, muitas vezes, nós temos algumas qualificações de área de ensino, que nós estamos comparados a uma Bolívia, que não tem nada contra eles, mas Bolívia, Peru, tem algumas coisas que são melhores que nós. Alguns países da África. Porque é só fazer uma pergunta aqui. Quantos irmãos conseguiram ler um livro, não estou nem falando da Bíblia, um livro aí, esse ano? Eu nem vou perguntar, irmãos, porque tem muitos que não leram. Um livro, irmãos. E como nós vamos ser aprovados? Como nós vamos ser aprovados, irmãos? Se nós somos péssimos leitores, precisamos ler, irmãos. Ler, isso vai também oxigenando a mente vai saindo daquela preguiça de leitura, e quem lê vai também aprendendo. E vamos para a Bíblia, irmãos. Vamos para a Bíblia. Irmãos, nós temos, quem sabe, 90% dos nossos crentes, eu não estou falando novos convertidos, estou falando nossos crentes não leram a Bíblia toda ainda. Uma vez, não estou falando todo ano, uma vez na vida. Será que dá para nós fazer essa pergunta aqui? Quantos já leram a Bíblia toda, né? Ah, pastor, já tentei, mas quando chega naquelas crônicas que é só nome de pessoas, eu desisti. Nem o Novo Testamento, irmão. Nem o Novo Testamento, tem pessoas que não leram ainda. Ah, pastor, eu comecei pelo Apocalipse. Quando eu comecei pelo Apocalipse, vi aqueles negócios lá, não entendi nada, desisti. Fiquei com medo até. Não, a gente ri, mas é uma verdade. O termo obreiro, irmão, significa simplesmente trabalhador. A diferença entre um simples membro da igreja e um obreiro está no seu grau de comprometimento que o mesmo desempenha no dia a dia na obra do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ser obreiro aprovado. Você vai falar hoje? Acho que não, né? Posso? Vamos deixar você para tal escalão, vamos deixar você para domingo que vem, né? Domingo que vem nós temos que ver bem, porque tem uns 3 horários aí, né? Tem que começar mais cedo domingo que vem. Irmãos, deixa eu correr um pouco aqui. O obreiro aprovado, e eu espero ver isso nos companheiros, primeira coisa que ele tem que ter é paixão pelas almas. Algumas características que tem que ter no obreiro aprovado. É claro que a paixão pela leitura, por Deus, pela obra de Deus, mas vamos aqui. Irmãos, o obreiro tem que ter paixão pelas almas. Não se pode, irmãos, coadunar um obreiro que está aí fazendo uma carreira ministerial, que ocupa o púlpito da igreja para trazer mensagem, ou liderança de departamento, que não tenha amor pelas almas. A paixão pelas almas precisa fazer parte da nossa vida, irmãos. Antigamente nós víamos os crentes, né? Eles oravam e alguns até manchavam, diz que mancha, não sei se confere, né? As lágrimas chegam a manchar os bancos da igreja e as pessoas choravam, né? Por amor às almas. Diziam, Senhor, dá-me paixão pelas almas. Irmãos, hoje é difícil nós ouvir alguém dizer, Senhor, dá-me paixão pelas almas, amor pelas almas. Aquele sentimento, né? Irmãos, a maior obra, tanto dentro como fora da igreja, é conquistar, é consolidar as pessoas para Cristo. E isso precisa fazer parte do obreiro. O obreiro ele precisa olhar as vidas e consolidá-las para permanecerem fiéis ao Senhor. Todo crente, irmãos, ele tem que ter com ímpeto, isso de maneira
ardendo na sua alma, essa paixão pelas almas, os obreiros têm que ter sede de evangelizar, de fazer discípulo, de consolidar as pessoas no caminho do Senhor. Isso precisa fazer parte da vida dos obreiros. Se os obreiros, que em primeira instância todo mundo fala, obreiro é aqueles que estão à frente do trabalho, é aquele que é um presbítero, é um pastor, é um evangelista, é um diácono, é um auxiliar, é um líder. Se os obreiros não tiverem sede, esse gosto, esse desejo de conquistar almas para Cristo, de evangelizar, de fazer discípulo, o que vai sobrar para a igreja? Jamais nós vamos ter uma igreja comprometida com a evangelização se a igreja não ver isso na sua liderança. E a liderança não é só pastor-presidente. A liderança é composta de presbíteros, diáconos, auxiliares, no nosso contexto assembleiano. Deus chamou você para fazer a sua obra, irmãos. E você não pode passar por essa responsabilidade para outro. Não, essa responsabilidade é sua, como presbítero, que você vai ser, como diácono, que você vai ser, como um auxiliar da igreja. A igreja, irmãos, ela precisa desenvolver o papel maior dela, que é a evangelização. Esse é o papel maior da igreja, ir e fazer discípulo, que nós falamos domingo passado. Agora, para ir fazer discípulo, nós temos que ser obreiros aprovados. Um perfil que não pode faltar na vida de um obreiro aprovado é o exemplo. Nós temos que ser exemplo, irmão. Nós não podemos ser aqueles homens que falam, olha, façam o que eu digo e não façam o que eu faço. Não, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Eu preciso fazer aquilo que eu falo. Eu não posso ser um obreiro que exige uma coisa da igreja, mas eu faço outra. Aí eu sou hipócrita. Aí nós vamos estar na linha dos fariseus. Os fariseus faziam isso. Os maiores problemas que Jesus teve, irmãos, quando ele estava aqui na terra, foi com os fariseus. Porque eles eram hipócritas, eles exigiam uma coisa do povo e faziam outra. Eles eram meticulosos nos detalhes da lei, mas deixavam passar um camelo. Irmãos, todo obreiro tem que ter a responsabilidade de ter um bom testemunho. O exemplo. Nós precisamos ser aprovados no nosso exemplo. O exemplo é a maneira de eu me comportar, é o conjunto daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, da maneira que eu trabalho com a minha mente, com os meus olhos, com aquilo que eu ouço. Hoje, com aquilo que eu escrevo no Facebook, eu preciso ser exemplo. Porque as pessoas não podem olhar para mim naquilo que eu falo numa rede social, ou naquilo que eu falo lá fora, ou no meu comportamento lá no serviço, lá na empresa. E, não, dentro da igreja eu sou um santo, mas lá fora eu sou o quê? Não, eu preciso ter uma conduta. A minha conduta tem que ser boa dentro da igreja, excelente, e excelente lá fora, irmãos. Preciso ser o mesmo, né? O bom testemunho do obreiro matará e vai fazer eliminar as más línguas, as murmurações, as calúnias. É o exemplo na vida do crente que vai fazer com que os agentes do diabo, que muitas vezes se infiltram no meio da igreja, né, sejam eliminados, porque não existe calúnia, murmuração, conversa fiada contra provas incontestáveis, provas reais de uma vida exemplar. Até alguém pode falar alguma coisa de alguém, caluniando, murmurando, mas o exemplo dele, a vida dele, é uma carta aberta. O que ele é na igreja, lá fora, todo mundo está vendo. Então, irmãos, é o bom testemunho nosso que vai falar mais alto. O crente, e principalmente o obreiro, irmãos, eles precisam entender
nós precisamos entender que as pessoas estão nos observando. As pessoas estão olhando para nós. Não só dentro da igreja, mas lá fora também. E as pessoas sabem, se você é um oficial da igreja, é um presbítero, é um diácono, é um auxiliar. E tem um outro agravante, que hoje os presbíteros, ou o diácono, o auxiliar, se você ocupa muitas vezes o púlpito, você prega, você fala, o mundo lá fora acha que todo mundo é pastor. Né? Não, ele é pastor lá da igreja, eu vejo ele lá pregar lá, eu vejo ele... É pastor, todo mundo é pastor. Né? E isso quer dizer que vai pesar muito mais quando você ocupa o púlpito, porque as pessoas lá fora pensam que você é pastor, embora você não seja pastor no título, mas muitas vezes você faz algum papel de pastor, principalmente quem já é dirigente de congregação, ele está pastoreando. Né? E quando você ocupa o púlpito, as pessoas lá fora não conseguem discernir, para eles todo mundo é pastor. E daí, irmãos? Isso quer dizer que o seu exemplo tem que ser muito maior pelo cargo que você tem, porque há alguém observando você. Sempre vai ter alguém observando você, irmãos. Não tem, sempre vai ter alguém observando você. Não tem como você fazer as coisas, tentar fazer coisas escondidas. Alguém está observando você, e se ninguém estiver observando, Deus está observando. Deus está. Então, irmãos, temos que ser exemplo lá fora. O exemplo lá fora vai falar muito alto. A igreja, hoje, ela é maculada com disque, com conversas de banalização do povo aí fora, é pelos maus exemplos dos próprios crentes. Pelo mau exemplo, desde o púlpito, desde de um pastor, até na porta. Os maus exemplos dos crentes têm realmente maculado o nome do Evangelho. Né? Obreiros, pessoas que ocupam até púlpito, que vão lá no comércio brigar com as pessoas, dão cheque sem fundo, não pago as contas, não compro e não pago. Né? E assim vai, irmãos. E assim vai. É desde um carro que a pessoa compra. A pessoa compra um carro sabendo que ali, quando ele vai lá assinar os contratos, ali ele assina concordando que vai pagar 70 parcelas de R$500. Se ele colocar tudo no papel, na máquina, ele vai ver que ele está pagando quase 2 carros ou 3 carros. Mas quando foi para comprar, ele concordou. Ele sabia, está lá, assinou. R$500 por mês vou pagar, 70 parcelas. Mas depois ele vai encontrar alguém lá, diz, não, cara, não paga e entra como abuso de... uma revisão, porque abuso de não sei o quê. Isso algo revisional. Irmãos, crente não pode entrar nisso, não, irmão. Pastor, mas tem alguns crentes que entraram e ganharam. Mas ele foi com uma fé, irmãos. Eu quero ver como fica isso diante de Deus. Porque ele está usando uma fé, ele já está fazendo isso para lá na frente. Então não compra, irmãos. Às vezes paga 3 parcelas, para você. O irmão acha que isso é correto? Não é correto, irmão. Depois, é o nome de crente que mas era crente. Pastor. São um jeitinho brasileiro, né? No Brasil, irmãos, a gente sai para fora. Claro que nós somos brasileiros, amamos o Brasil, né? O brasileiro é apaixonado por essa nação, e graças a Deus que com todas as coisas ruins que a gente vê, o Brasil ainda é Brasil. Mas a gente vai para fora um pouco, irmãos, a gente fica com nojo do Brasil.
assim, na questão das falcatruas, do jeitinho que o nosso povo faz, irmãos. Do jeitinho. Aquele jeitinho, o brasileiro é conhecido lá fora. O país do futebol, o país do carnaval e o país do jeitinho. Quer dizer, em outras palavras, o país da malandragem. Tudo se acha um jeitinho. E que Jesus, o sangue de Jesus tem poder para não ter esse jeitinho na igreja, irmãos. Nós não podemos concordar com esse jeitinho de malandragem. A Bíblia diz o que é sim, 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 não, não. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente, mas não tem nada a ver, tá. Irmãos, tem pessoas que poderão perder a sua salvação por esse jeitinho de estar mentindo, de estar enganando, de fazer coisas que ele sabe que lá para fraudar alguma coisa lá na frente. Nós só temos que ter consciência que fomos chamados para ser sal, que é para dar sabor e luz para iluminar, né? Então, exatamente, irmãos, é o seu testemunho que vai despertar o desejo das pessoas de estar na igreja. As pessoas precisam olhar em você e dizer, eu quero ser como esse camarada. Eu quero ser crente. Olha, esse camarada é crente. Eu vou lá na igreja desse camarada. Porque é um camarada íntegro, um camarada que sabe se portar diante das pessoas, diante do sexo oposto. Lá no serviço, onde está aquela roda de escarnecedores, falando tudo que é tipo de orgia, tudo que é tipo... Ele chega, ele não entra na conversa de falar as mesmas asneiras. Tem pessoas que chegou o crente aí, pronto, até mudo de conversa, né? E se o crente chegou ali e viu que a conversa não é para ele, ele sai disfarçadamente, não fica também fazendo confusão, condenando as pessoas. As pessoas já sabem que estão condenadas por o que falam, né? O crente não pode ser também uma pessoa que aonde ele chega, ele vai já ficando dando de dedo nas pessoas, então fica sendo aquele crente chato, aquele crente que as pessoas têm, chegou esse crente chato. Não, o crente tem que ser querido, irmão. Ele, se as pessoas perguntar alguma coisa, ele vai falar, mas ele não é aquele pessoa que está só de dedo condenando as pessoas. Ele tem sabedoria para saber entrar e saber sair. Um perfil que não pode faltar na vida de um obreiro aprovado é que o obreiro aprovado, ele tem que ter o seu coração, irmãos. Ele tem que ter um coração de servo. Irmãos, é terrível quando sobe isso para a cabeça, agora eu sou um presbítero, agora eu sou um diácono, agora eu sou um auxiliar da igreja, e alguns já acham que tem que ter uma cadeira exclusiva para ele no púlpito da igreja, né? Agora eu sou um presbítero. E daí? Quanto maior o cargo, mais eu tenho que estar disposto a servir. Eu tenho que estar disposto a servir. O servo, irmãos, é aquele que não vive para o seu próprio benefício, porque o seu coração pulsa, irmãos, por anunciar a Cristo, para servir, para consolidar os crentes na palavra de Deus. O verdadeiro obreiro sempre vai ser servo, irmãos, independe do título que ele tem, ele sempre vai ser servo. O serviço na obra de Deus não é um peso, o serviço não é um peso, mas sempre será uma alegria, ele faz as coisas com alegria. Irmão, nessa questão de servo, Paulo, ele nos dá assim, algumas lições, né? O apóstolo Paulo e outros. Bom, o próprio mestre, né? Os discípulos tudo questionando ali quem seria o maior no reino de Deus, e não sei o quê, não sei o quê. O mestre vai lá, pega uma bacia e começa a lavar o pé dos discípulos, né? Porque na época, era tradição, só fazia isso quem era servo, escravo, em outras palavras. Era o escravo que fazia isso. Por isso que Pedro disse, não, tu não vai lavar meus pés. E quando só, se tu não deixar eu lavar, tu nem terá parte comigo. Então me lava todo o corpo, calma. Aí já foi para o outro lado, né? Então, irmãos, mas Jesus estava ensinando
o servir. O obreiro, irmãos, ele precisa entender que os cargos que existem na igreja, não é para ele fazer isso como um troféu de honraria. Não. Isso quer dizer que ele vai estar mais disponível para servir, para ser servo. O servo, ele sente prazer em fazer parte nas tarefas da edificação da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra. Ele serve com alegria. O obreiro serve, irmãos, ele não falta nos seus compromissos. O servo é aquele que sempre está ali disposto a realizar, a fazer. Irmãos, nós vivemos na igreja evangélica do Brasil um problema grave nessa questão de servo. Hoje, nós, até por algumas músicas, né, que são cantadas, que deve ser questionada, mas a gente deixa as pessoas cantar, né? Hoje você vai estar lá, amanhã você vai estar aqui, e não sei quem te viu lá vai te ver aqui. E, então as pessoas vão criando assim um grupo de pessoas que na mente deles é o púlpito, é o púlpito, é o púlpito. Não estão mais dispostos a servir. Hoje a igreja, estamos falando na nossa realidade assembleiana, né? Hoje a gente vê muita gente, quem sabe nos púlpitos ou com título de presbítero, diáconos e auxiliares, mas estacionadas, porque se não tem o púlpito para pregar, a coisa fica já, daí nem vem mais na igreja. Mas aquela disponibilidade de servir, de ser servo, de estar disposto a fazer alguma coisa, irmão, se pedir para um presbítero, ou um pastor, ou evangelista, quem sabe ir lá para a porta, ou lá no estacionamento ajudar os irmãos a estacionar os carros, ele vai se dizer, agora eu sou presbítero. Agora eu sou pastor. Não, irmãos, nós estamos tendo um problema sério nas igrejas brasileiras. Eu tive o privilégio de ir em 2 igrejas americanas agora, no mês passado. E eu sempre, quando eu vou nos Estados Unidos, uma vez por ano eu vou, porque eu tenho um filho que mora lá, trabalha lá. E como ele não, embora Deus tenha abençoado ele, que ele trabalha numa empresa americana como engenheiro de computação, mas ele não tem todas as documentações, o green card que chama, então, por isso que ele não veio mais ao Brasil, porque se ele vir, ele vai ter dificuldade para entrar novamente. Então, eles estão esperando lá, os imigrantes, tem 11 milhões de imigrantes, 12 milhões, que estão esperando uma lei que já passou no Congresso e travou lá na Câmara dos Deputados para dar essa legalização aos imigrantes. Mas ele teve a grata bênção de Deus, de oração nossa, de estar trabalhando numa empresa americana lá. Então, nós sempre, todo ano, então eu vou lá, e sempre que eu vou na América, eu faço questão de ir nas igrejas americanas, embora eu não entenda nada de inglês, né? Mas eu vou para ver, né? Ficar vendo, examinando, eles vão traduzindo para mim ali, meu filho vai traduzindo, tá? E, irmãos, eu fui numa igreja assim que cabe umas 20 mil pessoas. Tem 3 cultos no domingo. Do pastor, fui uma vez nessa igreja lá em Dallas, do pastor DJ. Eu estava vendo no estacionamento. Não pense no estacionamento, coisa monstruosa. Que cabe, quem sabe, 5 mil ou mais carros. Você estaciona o carro e passa tipo um trenzinho, aquele ônibus assim, que vai pegando você para levar você lá na igreja, porque é longe, né? Mas o que me chamou a atenção foi o número de pessoas voluntárias
no frio ali, tudo, trabalhando no estacionamento. E eu fiz questão de saber se eles são pagos pela igreja. Não, é um exército de pessoas que se colocam disponível para trabalhar no estacionamento, voluntariamente, para ajudando a estacionar os carros dos irmãos. O que eu fiquei assim comovido até, é ver a alegria daqueles homens trabalhando, recebendo vocês, recebendo todos os visitantes, todos que chegam na igreja, com alegria. Aquela multidão que trabalha lá. Agora, eu fui numa outra igreja em Nova York, que tem aquele coral, que até nós cantamos, o nosso coral dos jovens canta alguns hinos, tabernáculo, lá no Brooklyn. Irmãos, eu fiquei assim vendo o exército de pessoas também trabalhando voluntariamente, fora da igreja e dentro da igreja. Lá tem no domingo nessa igreja, é uma igreja que cabe umas 3.500 pessoas, e tem 4 cultos. Tem um 9 horas, tem outro que começa meio-dia. Daí nós resolvemos, vamos no culto meio-dia, que a gente sabia que o coral cantava de meio-dia, e muitas vezes fica da tarde também. Nós chegamos lá meio-dia e 10. Meio-dia e 10, não tinha mais lugar para entrar. Não tinha mais lugar para entrar. E eu vi umas 40 pessoas na fila, pessoas de idade na fila. Disse, não, deve estar entrando. Não, essas pessoas que estavam na fila já estavam esperando o culto das 3 horas. Né? Culto das 3 horas. Então eu fiquei porque a gente é curioso, eu fiquei examinando. As pessoas trabalhando, então eu disse, bom, vamos participar do culto, eu quero participar do culto, porque sempre que eu vou lá em Nova York, eu vou nessa igreja que é para ver o grande coral cantar e ver também a maneira de... Nessa igreja eu fico examinando tudo, né? Nós demos uma voltinha de uma meia hora, umas 40 minutos, tinha uma loja ali perto, entramos na loja, ficamos ali. Quando nós chegamos, aquela fila já estava uns 2 quarteirão. E daí nós tivemos que entrar na fila, senão nós ia perder também. E isso já era 1 hora, um sol quente, o pessoal tudo na fila, esperando o culto das 3. O culto que estava lá ia terminar às 2 horas, o pessoal saía, e daí era liberado para o outro grupo entrar. E daí ficamos na fila mais ou menos quase 1 hora, daí terminou o culto das 2, nós conseguimos entrar na igreja, era 2h30, 2h40, nós entramos na igreja. Pegamos já, porque nós ficamos na fila mais atrás, pegamos na galeria lá, os últimos bancos da galeria, lá em cima. Né? Mas o que eu admirei é ver o número de pessoas voluntárias trabalhando na igreja, levando as pessoas, banco por banco, uma multidão de pessoas, ó, lá tem vaga, senta lá, levando. A voluntariedade de pessoas trabalhando nessas igrejas. Antes de nós ir para a fila, nós entramos no anexo que a igreja tem, quase assim como aqui a igreja, mais ou menos ali no estacionamento, um pouco mais adiante, eles têm um prédio grande. E lá nesse prédio, além do culto lá na igreja, eles têm umas 10 salas para 100 pessoas cada sala, e também você pode assistir o culto nessas salas. Não cabe lá, se você não quiser assistir o culto, eu fui vendo. Em todas as salas, gente voluntária trabalhando e posicionando as pessoas para sentar. Fomos lá nos departamentos infantil, uma multidão de pessoas trabalhando, cuidando das crianças. Tudo voluntário. Hoje, irmão, na nossa igreja nós temos dificuldade. Os departamentos infantil das nossas igrejas, nós temos dificuldade hoje para encontrar irmãs, irmãos nem se fala, homens, são poucos nas nossas congregações. Eu nem sei se nas congregações tem alguma congregação que tem irmãos ajudando a trabalhar no departamento infantil, porque acho que é só trabalho de mulher.
E nós estamos em falta de pessoas para trabalhar com criança, com adolescente, com jovem, porque hoje ninguém quer mais ser servo. Hoje, irmão, as pessoas só querem, aqui no Brasil, tem uma hora, só servir, só receber. Eu vejo aqui, irmãos, na sede, tem pais que chegam com criança e ficam bravos porque tem um momento que nós separamos as crianças. Ali, normalmente, o culto é ali por 8 horas, 15 para as 8, que separa as crianças. Até para dar um. Porque não tem como as professoras ficar 2 horas com as crianças lá. Então, os pais ficam ali. Tem pai que fica bravo. Não, eu chego na igreja e já quero que as crianças vão para lá. Mas não sabe servir. A gente, não. Então, irmãs, por que um dia por mês você não dá para trabalhar com criança? Porque hoje nós tivéssemos um pelotão de pessoas, faria um rodízio, uma vez por semana, ou uma vez por mês, você trabalha com as crianças. Mas não, ninguém quer servir, irmãos. Nós estamos vivendo essa crise de pessoas para servir. Irmãos, vocês estão indo a presbítero, diácono, auxiliar, para servir, irmãos. Nós somos obreiros para servir. Nós temos que colocar isso na mente. Nós precisamos ter esse perfil, servir. Quem não está disposto a servir, irmãos, não pode fazer parte do ministério. Eu faço parte do ministério para servir, para ser servo. Servo bom e fiel, entra para o gozo do meu Senhor. O obreiro, irmãos, ele precisa ser um obreiro corajoso. A bem da verdade, que o obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo, né, irmãos? Ele precisa ser cheio do Espírito Santo, aprovado por Deus. E ele tem que ser corajoso. O obreiro tem que ser homem de coragem, procurando sempre força em Deus, não na sua própria capacidade, na sua própria sabedoria, mas ele tem que ter coragem, ele tem que ter obreiro de firmeza nos seus propósitos, ele tem que ser determinado, ele tem que ser perseverante, tem que ser paciente. O obreiro, irmãos, é aquele que não tem tempo ruim com ele. Ele até passa por dificuldade, mas ele sempre está ali pronto para ajudar, abençoar as pessoas. Irmãos, o obreiro aprovado, ele tem que ter santidade. Tem que ter santificação na sua vida, irmãos. Sem santidade, ninguém verá Deus. O que é santificação para você? O obreiro santificado, irmãos, está sempre lutando para que o seu coração não venha se entulhar de coisas ruins. Não, irmãos. Na vida do obreiro santificado não tem espaço para ciúmes, para guerras, para contendas, para falsidade, para traições. Um obreiro santificado, irmãos, não deixa entrar no seu coração o espírito de inveja, a deslealdade, irmãos. Não tem espaço para deslealdade, para infidelidade, para mentira, para enganos, amarguras, para murmuração. Quem tem santidade, irmãos, não entra essas coisas num coração de uma pessoa que procura ser santo. Sempre tem que haver profunda vigilância, irmão. Na vida do obreiro temos que ser vigilantes, para que não venhamos macular nossa vida com as contaminações desse mundo que está aí, irmãos. O mundo está aí, o mundo de pecado estão aí. Então, irmãos, a santificação tem que ocupar nosso pensamento, nosso olhar, nosso falar, nossas conversas, nossas amizades e nossas atitudes. Com quem que você está se relacionando, irmãos? Quem são os teus amigos? Com quem que você anda? O obreiro, irmãos, com vida santificada, ele luta para sempre viver separado, não somente do pecado, mas também de tudo aquilo que pode desviá-lo do seu propósito de ser um melhor crente. Irmãos, nós temos que procurar ser os melhores crentes da igreja, tem que estar aqui. Os melhores crentes da igreja tem que ser eu, como pastor. Os melhores crentes da igreja tem que ser você, como vai a presbítero, diácono, auxiliar. Os melhores crentes são vocês. Se, irmãos,
nós do ministério estamos aquém? Somos piores do que os crentes normais, que não têm cargo nenhum? Que igreja que vai ser essa? É por isso que é exigido algumas questões, algumas coisas, de quem vai a diácono, a presbítero, auxiliar. Porque nós temos que ser os melhores, irmãos. Se nós não estivermos como os melhores, que tipo de igreja que vamos ser? Irmãos, o obreiro, ele tem que ter, um dos perfis é temer a Deus. Não adianta temer o pastor. Não. Nós temos que temer a Deus, acima de qualquer coisa. O temor no coração do obreiro fará com que o mesmo tenha disposição para servir a Deus com alegria e lutar contra o pecado, contra aquilo que é errado. O obreiro temente a Deus, mas ele tem consciência que onde ele estiver, os olhos do Senhor estão diante dele. Você pode fazer alguma coisa que o pastor nem vai ficar sabendo nunca, mas os olhos do Senhor não tem como se esconder, irmãos. Os olhos do Senhor me acompanham você. Então, irmãos, o temor a Deus precisa estar na vida do obreiro, porque tem obreiro hoje que não teme mais a Deus, irmãos. Quando um obreiro perde o temor a Deus, irmãos, quando ele perde o temor a Deus, ele precisa, pelo menos, ter a coragem de dizer: olha, está aqui minha carteirinha, porque eu não sirvo mais para servir em nada. O obreiro, ele precisa entender que ele precisa temer ao Senhor. Você teme ao Senhor, irmãos? Não é ter medo do Senhor, temer ao Senhor. Eu não faço isso porque eu temo ao Senhor. O obreiro com perfil aprovado é aquele que é um agente da diferença. Irmãos, você está sendo escolhido como obreiro porque foi visto algo de Deus na sua vida. Agora você precisa continuar e você precisa saber que você foi chamado para ser um agente, um fazedor de diferença, para o bem. O obreiro foi chamado para fazer a diferença na obra de Deus. O obreiro que faz diferença, ele tem uma vida consagrada a Deus, ele tem uma vida disposta a servir. O obreiro fazedor de diferença, ele tem consciência que precisa levar a sério sua vida de oração, sua vida de meditação na palavra do Senhor, estar sempre disposto a colocar-se à disposição do ministério, do seu obreiro, do seu dirigente, para ajudar a realizar as tarefas da igreja. Uma vida bem-sucedida, ministerial, é um obreiro que se coloca à disposição sempre para ajudar o seu obreiro. Irmãos, o obreiro, seja ele presbítero, pastor, diácono, auxiliar, ele tem que ter uma vida atuante na casa do Senhor. Nós não queremos que daqui a 1 ano, 2 anos, cadê aquele presbítero? Cadê aquele diácono? Sumiu da igreja. Já aconteceu, irmãos, de nós separar pessoas da presbítero, que dali 1 mês, 2 meses, cadê aquele irmão? Até hoje, está lá parado. Pior coisa que aconteceu foi nós separar ele da presbítero. Era uma bênção, irmão. Separou a presbítero, ficou uma maldição. Ele tinha ministério até chegar ao cargo de. Chegou aquele cargo, parece que assim, que era o que ele tinha de sonho, chegar a presbítero. Chegou a presbítero, diácono, ou seja, perdeu o ministério. Isso irmãos, é uma decepção. Para nós como pastor, é uma frustração. A gente fica assim amargurado, frustrado, decepcionado. Mas o que aconteceu? Foi o irmão, era uma benção, foi a presbítero, virou maldição. Foi a presbítero, era dizimista fiel, tudo. Chegou a presbítero, e parou de dar o dízimo, parou de ser frequente na igreja, não quer mais submeter ao seu dirigente na congregação. E nós tivemos casos, irmãos, de ter que ir lá resolver problema de pessoas que foram a presbítero porque agora já não era mais leal ao seu dirigente.
O dirigente que ainda apontou, porque sempre para ir a presbítero, a diácono, nós temos ali o aval do dirigente, o aval disse, não, essa pessoa é uma pessoa que eu quero que leve, porque ele tem dado fruto. Foi a presbítero, começa até a querer puxar o tapete do seu obreiro. Irmãos, eu vou terminar. O obreiro aprovado não fica dando desculpas. O obreiro necessita ter dentro de si um espírito e disposição de ânimo para fazer as coisas. Mas tem obreiro que tudo dá desculpa. Irmão, por que chegou atrasado? Por exemplo, irmão, por que você não veio? Irmão, por que você não veio na igreja? Irmão, nós temos pessoas que foram separadas a presbíteros e diáconos e até auxiliar, que não vem mais nas reuniões. Nós temos, normalmente, uma vez por mês, a reunião geral. Não vem mais. Principalmente auxiliares. Eu estava fazendo uma conta, e principalmente auxiliares. Eles vão auxiliar, não vêm na reunião. Esses que não vêm nas reuniões mensais, eles não deveriam ser consagrados nunca diácono nem presbítero, não devem. Uma da fidelidade é estar aqui nas reuniões. O obreiro aprovado, ele precisa estar preparado, irmãos, para todos os embates da vida, e ele precisa realmente não ser um obreiro que não fica dando desculpa dos seus erros, das suas falhas. Vai perguntar um negócio, sempre ele está com desculpa. Não, irmãos, ele precisa assumir a responsabilidade. O obreiro aprovado estará sempre disposto, irmãos, a bem da verdade, até ter algum tipo de renúncia, se for o preciso. O obreiro, irmãos, ele até muitas vezes renuncia e até faz algum tipo de sacrifício. Muitas vezes estava até programado ele fazer uma viagem com a família, uma coisa, mas surgiu uma necessidade dele ajudar lá na igreja, ele vai lá, conversa com a família, explica, muitas vezes até não vão compreender, mas ele até sacrifica-se em algum ponto de vista, em algumas coisas, porque ele quer o bem da obra do Senhor, irmãos. E renúncia faz parte da vida de um obreiro. A renúncia faz parte da vida de um pastor, de um evangelista, de um presbítero, de um diácono, de um evangelista, de um líder de departamento. Renúncia. Irmãos, eu louvo a Deus, porque nós temos um batalhão de obreiros que estão dispostos a renunciar muitas vezes qualquer coisa para ajudar a igreja. Eu louvo a Deus por isso. Mas também tem alguns que perderam essa sensibilidade de fazer algum tipo de renúncia e não pensam mais nisso. O obreiro, então, aprovado, irmãos. E é isso que nós queremos de vocês. O obreiro aprovado é aquele grande homem pacificador, é um homem de paz, promove a paz. Ele sempre está enganjado na promoção da unidade da igreja. O obreiro aprovado, irmãos, ele não se envolve com guerras, com contendas, com tumultos, com grupinhos, com fofocas, com murmuração, com diz que ele não se envolve, irmãos. Pelo contrário, ele é aquele que, no meio de uma contenda, de fofoca, de diz que ele joga água. Gente, não é assim. Agora, maus obreiros, irmãos, eles vão lá e colocam gasolina. Nós está pegando fogo, ele vai lá e coloca mais gasolina ainda. Esse é maus obreiros, irmãos. Estão falando lá do dirigente, ele vai lá e coloca mais gasolina ainda. Realmente é isso mesmo? Tá. Não, ele é aquele homem que joga água. É um homem pacífico. Ele é promotor da paz e não promotor da contenda. E é isso que nós esperamos dos senhores. Que aonde vocês estejam, seja promotor da paz, da concórdia, da unidade da igreja. A igreja precisa de homens equilibrados, elibados, homens que tenham realmente bom senso para promover a paz, a concórdia, a unidade da igreja, porque já temos o diabo para querer trazer guerra no meio da igreja e, infelizmente, o diabo está tendo agentes não lá de fora, hoje ele está tendo agente dentro da igreja, mas que o sangue de Jesus tenha poder. Que o sangue de Jesus tenha poder. Seja um promotor da paz, companheiro. Ficamos em pé nesse momento. Você está sendo chamado, você foi chamado para ser um promotor da paz.
Você foi chamado, irmãos, para ser um obreiro aprovado, que saiba manejar a palavra. Maneja a palavra, leia a palavra, estude a palavra, come a palavra, viva a palavra. Santifique-se pela palavra. Tenha a palavra na tua alma, no teu coração. Porque quanto mais você meditar na palavra, mais você terá alguma coisa para falar para as pessoas. Tanto seja no púlpito, como no dia a dia. E não esqueça, irmãos, nós temos muita gente para promover a guerra. Mas você não foi chamado para promover guerra. Você foi chamado para ser um pacificador. E Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores. Você foi chamado para ser um obreiro. Obreiro aprovado. Obreiro aprovado não se envolve em disque-disque, em murmuração, em contenda, em coisas dessa vida. Irmãos, em muitas das nossas igrejas tem muita confusão. Promovido por disque-disque e fofoca. E grupinhos. Vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados para desfazer isso. Nós precisamos de presbíteros, de diáconos, auxiliares para quê? Para ajudar. Ajudar a ver onde está tendo problema e desmanchar isso. Você precisa ser você foi chamado, irmãos, para ir lá e ajudar a resolver problemas e não ser um problema. Nós não estamos separando ninguém a presbítero, diácono e auxiliar para ser problema. Basta os problemas que nós temos no dia a dia, que são muitos até. Nós estamos olhando para você, como você vai ajudar a liderança da igreja a desfazer problemas, a ser um homem atuante na obra do Senhor. E aquele que é fiel sobre o que é colocado, Deus está olhando e sobre o muito Deus colocará. Então, seja fiel, irmãos, seja fiel. Do obreiro, o que se espera é que seja fiel. Sendo fiel, todas as demais coisas serão acrescentadas. Pastor Lindos, ore aqui. E o pastor Lindos deixou no azeite a sua mensagem. Amém. Queridos, paz do Senhor Jesus. Todos os irmãos assinaram a lista. Amém. As listas estão por aí, em algum lugar, ou já foram recolhidas? Acho que o pastor Cleiton recolheu. Amém. Vamos orar, queridos. Domingo que vem, 9 horas, você com a sua esposa, você, irmão casado, você com a sua esposa, 9 horas. Vamos ver se consegue chegar às 8h30, né? Eu quero ver se os irmãos conseguem chegar às 8h30, que nós temos 3 assuntos, né? É os irmãos com as esposas, viu, irmãos? Aqueles que são casados com as esposas, a não ser em último caso de justificação mesmo, né? Nós vamos até ver se tem alguém para cuidar das crianças, porque muitas vezes vem crianças, né? Temos que ver ali, quem sabe, o pessoal do CTM, alguém. E também vai vir os primeiros e segundos, terceiros dirigindo as congregações, vão dar terceiro. Deverão estar aqui também com as esposas, que nós vamos entrar em alguns assuntos nessa área conjugal, né? Então, os irmãos estejam todos aí no próximo domingo, a partir das 8h30, viu, irmãos? Vamos começar, conseguimos começar 8h30. Chega meia hora mais cedo, para nós até 11 horas, está tudo terminado também. Amém, queridos? Vamos orar, erga suas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos ministrados pela palavra do Senhor. Pai, encontre em nós esses obreiros aprovados, homens, ó Deus, que manejam bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Que essas palavras, que essas ministrações gerem vida na nossa vida e gerem vida no nosso ministério. Ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de sermos escândalos. Pelo contrário, usa-nos como instrumento nas tuas mãos, instrumento poderoso de expansão do teu reino, instrumento de cura, instrumento, ó Deus, para que os perdidos sejam alcançados.
Guarda-nos, ó Deus. Abençoa os outros trabalhos que teremos na tua igreja ainda nesse dia. Cultos avivados, cheios da tua graça, com salvação, com cura, com libertação, batismo com teu Espírito. Ó Pai, fique conosco. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, assim nós louvamos o teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa manhã de ensino? O Senhor é bom, o Senhor é bom. Queridos, vamos repetir juntos, vamos dizer juntos, o nosso tema é tempo. Sejamos esses instrumentos para a glória de Deus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.